nossos livros do dia a dia. Ontem a gente terminou um livro, tá? Hoje a gente vai estar estudando esse livro aqui, A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, tá? Também é um livro muito conhecido, muito estudado. Ele está muito voltado para a teologia e para a filosofia, tá? Então a gente vai analisar, vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Muito bem, sobre o livro. O livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, é considerado uma das obras mais importantes da filosofia e teologia cristã. Publicado pela primeira vez no século V, ainda hoje é amplamente estudado e debatido em todo o mundo. Embora não existam números precisos sobre suas vendas, é inegável que sua repercussão é significativa, não é? Tendo influenciado profundamente o pensamento ocidental e sido referência para muitos filósofos e teólogos ao longo dos séculos. O livro é visto como uma resposta às críticas feitas ao cristianismo na época, apresentando uma visão abrangente sobre a natureza da religião e do homem e como ambos se relacionam com a história e a sociedade. O homem e a religião. Resumo do livro. A Cidade de Deus é uma obra monumental escrita por Santo Agostinho no século V, que aborda temas fundamentais na filosofia e teologia cristãs. Dividido em 22 livros, o livro é uma reflexão sobre a natureza da religião e do homem e como ambos se relacionam com a história e a sociedade. Agostinho apresenta uma distinção entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Argumenta que a cidade de Deus é a verdadeira e eterna cidade que todos os seres humanos devem buscar. Ele explora temas como providência divina, a natureza do mal, o livre-arbítrio e a salvação, além de oferecer uma crítica aos filósofos pagãos e às religiões rivais do cristianismo. Cadê? A obra é amplamente considerada como um dos grandes clássicos da literatura ocidental e tem sido estudada e debatida por filósofos, teólogos e estudiosos ao longo dos séculos. O autor e o contexto. Santo Agostinho foi um filósofo e teólogo cristão romano do século V. Nascido em Tagaste, atual Argélia, em 354, lembrando que nesse período ainda não estava completamente fechado o cânon do Novo Testamento, né? Vai fechar lá para 399, por aí assim. Muito bem. Então, nasceu em 354. Agostinho estudou retórica em Cartagem e filosofia em Roma, antes de se converter ao cristianismo em 386. Ele se tornou bispo de Hipona, no norte da África, em 396. Aí é mais ou menos o período quando o cânon vai ser fechado. E escreveu muitas obras teológicas e filosóficas importantes durante sua vida. Agostinho pode ter sido motivado a escrever A Cidade de Deus em resposta ao saque de Roma em 410 pelos bárbaros godos, que chocou o mundo romano e cristão da época. Ele argumentou que a Cidade de Deus é a verdadeira cidade eterna e que os cristãos não devem se apegar à cidade terrena dos homens. Além disso, Agostinho foi influenciado pelas controvérsias, teológicas
e filosóficas de sua época, especialmente a disputa sobre o maniqueísmo e o ceticismo em relação à capacidade humana de alcançar a verdade. O contexto histórico em que a Cidade de Deus foi escrito foi de grande transformação social e política. A queda do Império Romano e o surgimento de novas religiões e filosofias foram fatores importantes que influenciaram Agostinho a escrever a obra. Além disso, a expansão do cristianismo na Europa e no mundo mediterrâneo tornou mais urgente a necessidade de fornecer uma defesa e explicação mais sofisticada da religião cristã. Considerações. A cidade de Deus é a verdadeira cidade eterna, enquanto a cidade dos homens é transitória e destinada à destruição. Esse é um primeiro pensamento que é apresentado do livro, tá? Ele vai fazer essa comparação, o que seria a cidade de Deus e a cidade dos homens, tá bom? O mal não é uma substância, mas sim uma privação do bem. Tudo a ver. A ausência do bem é que é o mal. Toda vez que o bem está ausente, ou na quantidade que está ausente, o mal está estabelecido. É como a luz e as trevas, tá bom? Então, o que é trevas? Trevas é a ausência de luz. Quanto mais ausente a luz está, maior são as trevas, tá certo? Então é isso aí também. Amor e ódio. Quanto menos tem amor, mais o ódio se estabelece. Não são duas coisas. Um é a ausência do outro. Tá bom? A história é uma narrativa da luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. A história. O que é contado, né? Os eventos que ocorrem na história é resultado justamente desta situação. Narrativas, a luta que há entre o bem, a cidade de Deus e a cidade, né, dos homens. 4. A salvação é alcançada pela graça divina. Perfeito, tá? Não pelas obras humanas. Perfeito. Ninguém nunca merece qualquer dignidade ou salvação da parte de Deus. Ninguém nunca consegue chegar ao nível de merecer a salvação. A salvação, ela é fruto da graça. Aí, por que todo mundo não está salvo? Porque para haver a salvação, é preciso haver uma salvação do indivíduo. A salvação está nessa salvação do indivíduo. E para fazer essa salvação no indivíduo, é preciso que o indivíduo permita. Tem muito a ver com aquela palavra de Jesus lá em Apocalipse que diz: eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar. Eu quero fazer as mudanças. Mas é preciso que você abra a porta. E o abrir aí é no sentido de querer e permitir. Entendeu? Você quer e permite. Se você apenas quiser, mas não permite, ele não atua. Tá? O joio é isso. O joio, ele quer, mas não permite. O joio ele quer, mas do jeito dele. E se for desse jeito, não vai haver mudança. Entendeu? Vai haver fanatismos, vai haver exageros, mas não vai haver a mudança que Deus opera para que você experimente a verdadeira salvação. É preciso que Ele venha e opere. Aí você tem que querer e permitir, porque Deus nunca obriga ninguém a nada. Tá bom? Então, a salvação alcançada é pela graça divina, não pelas obras humanas.
corretíssimo. Obras aí é no sentido de merecimentos, tá? Ninguém nunca vai merecer a salvação. Quinto, o pecado original afetou toda a humanidade, tornando a salvação necessária para todos. Correto. Tá? O pecado original, ele é aquela coisa contagiosa, é uma enfermidade contagiosa. E ela passa de ser humano para ser humano, de pai para filho e assim por diante, né? É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram, todos são carentes da salvação, tá? Por causa desse contágio. Um foi contagiando o outro e todos se tornaram pecadores, tá ok? Então, o pecado original afetou toda a humanidade e afetou inclusive toda a criação, toda a criação. O livre-arbítrio é uma faculdade humana fundamental, mas limitada pela vontade de Deus. Tudo é limitado pela vontade de Deus, porém Deus não limita o livre-arbítrio. Quer dizer, dentro do que Deus permite a todo ser humano, né, não há limites para o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade que você tem de escolher. Isso faz parte do imagem e semelhança, tá? Deus não limita, Deus respeita. Mas alguém outro dia usou, mas se existe livre-arbítrio, você escolhe ter nascido num lugar ou outro? Não, isso aí faz parte da regra da existência, tá? Isso aí não é de Deus, isso aí é a questão da existência. Existem regras. Qual é uma das regras? Se eu me maltrato, eu adoeço. Isso não é escolha, isso é natural, isso é da regra, né? Se eu como uma coisa errada, uma coisa prejudicial, eu estou prejudicando o meu corpo. Isso aí não é eu que escolho, isso é a regra. Entendeu? Nessas regras da existência, aí não tem jeito, né? A gente colhe o que planta. Mas tem coisas que eu colho que eu não plantei. Alguém plantou. Entendeu? Alguém plantou. Então, é consequência. Isso aí faz parte da regra da existência. Agora, em relação a Deus e à vontade de Deus, não. Ele respeita, ele ama e respeita todo mundo, independente da decisão que a pessoa toma. Ele respeita. Ele não obriga ninguém a nada. Tá bom? Isso aqui é o sexto, né? Amanhã a gente conversa sobre anjos e demônios dentro dessa roupagem do livro, né, A Cidade de Deus. Tá bom? A gente fica por aqui. Deixa eu colocar aqui nossa marca de final de culto. A gente torce e ora para que amanhã para que hoje Deus continue abençoando e usando você e outras pessoas ao seu redor sejam abençoadas também. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta, né? Se tudo correr bem, a gente vai estar de volta e a gente vai estar estudando, continuando a estudar sobre a revelação de Deus, sobre Deus e o seu amor. Tá bom? Então, até mais. Deus abençoe.